Olá, boa noite. Vamos iniciar a live de hoje. O tema é como se livrar da culpa. O que eu apresento são os princípios da constelação familiar ligados à noção de lidar com a culpa. E a gente vai utilizar os bonequinhos, eu vou exemplificar algumas situações para que já funcionam como uma constelação. Você pode fazer a constelação junto comigo. Normalmente, quando se sente culpa, não se quer sentir culpa. E existe um mal-estar associado a sentir culpa. Faz sentido? E fica à vontade para comentar, para escrever. Eu consigo. De vez em quando eu olho os comentários. Eu vou escrever aqui. E pode deixar perguntas também, que eu respondo. Então, vamos lá, começando. Então, é importante pensar na culpa como uma mensagem nossa para nós mesmos, e essa mensagem precisa ser recebida. Se a gente tenta ignorar a culpa, tenta não sentir a culpa, ou tenta prevenir que sinta a culpa se submetendo a pedidos dos outros, por exemplo, você até não quer fazer algo que peçam a você, alguém da família pede, ou alguém pede, mas para não sentir culpa você acaba fazendo o que você não quer. Então você pode pensar que a culpa está funcionando como um desafio que uma parte sua traz para você se colocar do seu lado. E se você aceitar a culpa, imagina que a culpa ela pode ser algo que te aprisiona a comportamentos que você não quer. E normalmente são comportamentos que te levam a cuidar mais dos outros do que de você mesmo. Faz sentido? Então, um caminho para lidar melhor com a culpa é você escolher cuidar de você mesmo. E aí, um ponto-chave também é pensar no positivo da culpa. Qual é o positivo da culpa? Qual a intenção positiva dela? Você pode pensar que o positivo da culpa é o que ela te leva a fazer. No geral, a culpa leva a gente a querer ajudar os outros, a querer estar disponível, a querer compensar algo. É como se a gente estivesse devendo antecipadamente. Então a gente, por conta da culpa, tenta fazer mais coisas. Então o positivo da culpa seria pensar nos outros ou cuidar dos outros. Nesse sentido, se você pensar na culpa, você pode olhar para ela da seguinte forma: ela está te chamando a atenção para uma parte sua que quer cuidar dos outros. Só que ela entra em confronto com a parte que quer cuidar de si. Então, você pode pensar em outro nível que o positivo da culpa é te fazer olhar para as suas emoções. Normalmente, a culpa indica que você não está bem com as suas emoções, que você está fugindo delas. E daqui a pouco eu vou falar de uma emoção especial. Então, se você quiser deixar nos comentários, quanto de 0 a 10 é a intensidade da sua culpa, ou da culpa que você sente. Se é nada, então é 0. Se é 10, é muito, ou qualquer valor entre 0 e 10. Quando você tem esse ponto de partida, de 0 a 10 quanto é a culpa, isso permite você perceber o quanto mudou durante o tempo dessa minha apresentação. Então, no final, a gente vai fazer um exercício, ou até mais de um, e você pode sentir novamente o que mudou em relação à culpa. Então, o positivo da culpa é te chamar a atenção para você voltar para dentro e perceber que tem uma parte sua que quer a sua atenção e o seu cuidado. Normalmente é a atenção e o cuidado que você dá para os outros. Quando você faz muito pelos outros, por sentir culpa. E normalmente a gente aprende com os pais. Eu vou falar disso daqui a pouquinho também. Agora, pensando na culpa, percebe qual é a emoção por trás. E quando eu falo emoção, estou me referindo às emoções básicas, que são três emoções básicas que geram problemas: tristeza, raiva e medo. E geram problemas porque a gente tende a fugir delas. A tristeza a gente não quer sentir, o medo a gente não quer sentir, a raiva a gente não quer sentir. De alguma forma, a nossa educação faz a gente não achar certo sentir o que a gente sente.
Só que o desafio é se abrir a perceber que as emoções são formas de sentir, de perceber a realidade. Então, não querer sentir tristeza é como não querer ver, ou não querer ouvir, ou não querer sentir o tato, o toque. Então, nesse sentido, se abrir a aceitar a tristeza, aceitar o medo, aceitar a raiva, é aceitar a si mesmo, é aceitar se expressar melhor emocionalmente. É perceber que as emoções estão comunicando algo importante para a gente que a gente precisa incluir. Rejeitar as emoções traz sofrimento. E a emoção por trás da culpa, normalmente, é a tristeza. Então, se eu perguntar para você, você consegue perceber a tristeza por trás da culpa? E aí você viu na escala de 0 a 10 quanto era a culpa. Agora, na mesma escala, percebe quanto é a tristeza. Quanto você sente tristeza de 0 a 10? É a mesma intensidade que a culpa? Se você quiser anotar ou escrever nos comentários, fica à vontade. E se quiser fazer pergunta também. Quando você identifica a emoção por trás da culpa, você pode agora pensar na tristeza como sendo a sua criança interior que está triste. Quando eu proponho pensar na tristeza como a sua criança interior, é para você perceber que a tristeza é uma parte sua e que não tem como ignorar ela. Por mais que você ignore e ela pareça diminuir, ela sempre vai voltar. O objetivo que eu estou apresentando é que você possa aceitar a tristeza, no sentido de que pode ser confortável ter ela perto. Se a tristeza que você sente por trás da culpa é 7 ou 8, a gente, ao olhar com aceitação para a tristeza, consegue diminuir ela para perto de 3, 2. E a tristeza sempre vai existir porque é uma parte nossa. É um chamado, a tristeza serve para fazer a gente ir para dentro e se ouvir. Então, se você levar a aceitação para a tristeza, como que você leva a aceitação para a tristeza? Você diz para ela, para sua criança que está triste, você diz para ela: eu vejo que você está triste e está tudo bem, você pode sentir tristeza. Depois de dizer isso, você percebe o que muda. Depois você diz para ela: eu te agradeço pelo que você me traz de bom. De novo, você percebe o que muda. E por último, você diz para ela: você é bem-vinda na minha vida e agora eu cuido de você em primeiro lugar. E percebe o que muda. O que a gente acabou de fazer é um exercício, é um movimento da constelação familiar. Caso você não estava atenta e só ouviu e não fez, você pode voltar e fazer o exercício. Volta esse trechinho e faz o exercício. Se precisar de mais tempo, clica no pausar para você experimentar cada etapa. E são 3 etapas. Daí, depois de fazer esse movimento, você percebe o quanto baixou a tristeza. Será que a tristeza continua alta? Mais que 5? 5, 6? Se continua, a gente vai para o próximo passo, que é pensar na culpa em relação aos pais. Normalmente a gente aprendeu com eles. Foi a educação dos pais e também da família que pode ter gerado na gente o sentimento de culpa. Pode ser que eles mesmos sintam culpa e a gente carregue parte da culpa que eles sentem como uma forma de tentar ajudar os pais. Mas não funciona. Quando a gente devolve para os pais o que é deles, eles ficam bem e a gente fica bem. Então, se você ainda sente que a culpa está 5, 6, 4, 5, 6 tá, ou mais, você pode pensar nos seus pais. E quando você pensa neles, percebe se eles estão perto ou longe. Se estiverem longe, imagina eles perto. E aí, qual é o gesto que você faz? Você imagina que tem uma caixa nas mãos e imagina que entrega para eles essa caixa. E você diz para eles: pai, mãe, eu deixo com vocês o que é de vocês e guardo comigo o que é meu. E aí percebe o que muda. Quanto está a tristeza agora? Depois, você pode perceber então o seguinte, que muitas vezes a culpa que você sente não é só sua, é dos seus pais. E quando você devolve para eles o que é deles, você se sente melhor, fica mais leve. E além disso, você pode pensar no seguinte: quando você enfoca a culpa, você está olhando a parte vazia do copo. Já ouviu a metáfora do copo pela metade de água? Você pode ver o copo tanto como meio cheio como meio vazio. E quando você olha para a parte cheia, você olha para o positivo.
E aí eu tenho um convite para você experimentar, que é o seguinte. Experimenta dizer, eu me sinto culpado por, aí você completa pelo que você se sente culpado. Depois você diz, eu me sinto responsável por, e diz a mesma coisa. E aí, quando você fala as duas frases, qual frase é melhor? Normalmente a responsável, né? Quando você fala eu sou responsável, você está enfocando naquilo que depende só de você. Quando você pensa em culpa, você pode se culpar por coisas que não dependem de você. E a palavra culpa atrai essa vibração. Quando você fala em responsabilidade, é a habilidade de responder, ou seja, é fazer o que está no seu alcance. E reconhecer que você tem limites, que você não pode dar conta de tudo. E ainda em relação aos pais, se você sente culpa em relação aos seus pais, por exemplo, pode ser que você não está no lugar de filha ou filho. Pode ser que você tenha vontade de cuidar deles. Quando você se coloca nessa posição de cuidar dos seus pais, isso é ruim. Isso sobrecarrega. Não é possível dar conta. Porque os pais são os pais, eles vieram antes. Inclusive, uma das ordens do amor é a hierarquia que fala: os pais são grandes e os filhos são pequenos. Então é importante a gente se colocar como pequeno. Pode ser que se sentir culpada por algo em relação aos pais pode fazer você não estar no lugar de filho ou filha e você pode estar querendo salvar os seus pais, ou seja, cuidar deles, e se sente culpada por não cuidar. Só que a pergunta é: qual a sua responsabilidade de fato? Mas se o sentimento de culpa te força a querer cuidar dos seus pais, por exemplo, é importante você separar qual é o cuidar que, que se encaixa na sua vida. Ou seja, qual é o cuidar que você pode fazer que não prejudica você mesmo. E de alguma forma pode ser um cuidar onde você se coloca como filho. Às vezes são os pais que buscam os filhos como se fossem pais deles. E aí é mais difícil, porque se é só você querendo ser mãe ou pai dos seus pais, aí é só você parar de fazer e se colocar como pequeno ou pequena e se permitir receber. É mais fácil. Quando são os pais que se colocam, que buscam você, como se você fosse pai ou mãe dos seus pais, aí é um pouquinho mais difícil, porque você vai precisar impor limite. Talvez você precise se afastar para conseguir uma relação onde você se sinta e se permita estar na posição de filho ou filha. Então você pode pensar que a culpa pode fazer você não estar no seu lugar. Então experimenta se pensar como pequena em relação aos seus pais. Essa posição traz segurança, traz confiança. Ah, e mais uma coisa importante: você não precisa mudar em relação aos seus pais, no sentido de os seus pais, de carne e osso, eles podem ser difíceis de lidar. E está tudo bem, eles são certos como eles são. Então, se a relação com eles é difícil mesmo, você pode enfocar em mudar a relação com os seus pais dentro de você. Ou seja, aí vem a pergunta que é a seguinte: como você gostaria que os seus pais fossem? Por exemplo, quando eu faço essa pergunta numa sessão, as pessoas respondem: ah, eu gostaria que eles fossem mais amigos, que eles apoiassem mais e fossem mais próximos, fossem mais, demonstrassem mais afeto, por exemplo. Aí a pergunta seguinte é: quanto você é para você isso, esse pai e essa mãe que você queria, de 0 a 10? Por que essa pergunta é importante? Se você quiser escrever nos comentários, fica à vontade. Quando você pensa, como eu estou sendo para mim? Eu estou sendo para mim o pai e a mãe que eu gostaria? Eu estou me dando a atenção e o cuidado que eu gostaria? Se eu não estou me dando cuidado, atenção, escuta, amizade, apoio, então eu estou me tratando igual a, ao modo que eu não queria ser tratado, que eu fui tratado pelos meus pais. Quando eu escolho assumir esse lugar para mim, de ser para mim o pai e a mãe que eu gostaria, eu fico em paz e a relação com os meus pais melhora. Faz sentido? Se faz sentido, você pode, se quiser, ficar à vontade para comentar. De tempo em tempo eu olho os comentários e, e então, quando você identificar quanto você está na escala de 0 a 10 sobre quanto você é para você, o pai e a mãe que você gostaria, o próximo passo é pensar como eu aumento um ponto nessa escala.
Como eu posso ser mais para mim, o pai e a mãe que eu gostaria? E por último, a nossa última etapa é pensar na relação com a família como um todo. Às vezes o campo emocional da família é de culpa. Não só de culpa, mas também tristeza. Às vezes tem a tristeza, lembra que eu falei que a tristeza está por trás da culpa? Às vezes alguém foi excluído da família, aí eu estou falando da ordem do amor, pertencimento ou vínculo, e existe um mal-estar, um peso, uma tristeza, uma culpa associada a essa exclusão. Daí você precisa fazer uma constelação familiar para incluir as pessoas excluídas. Ou você pode pensar nas pessoas excluídas e dizer para elas: eu vejo você, você faz parte. E se você está carregando algo dessa pessoa que está excluída, você pode dizer para ela: eu deixo com você o que é seu e guardo comigo o que é meu. E aí, se você fez comigo, você percebe o que muda também. Ok? Daí eu vou exemplificar, mais ou menos nesse ponto, a gente está chegando no final da live. Eu vou exemplificar o que eu quis dizer com os bonequinhos, tá bom? Então eu vou baixar aqui a tela. Pronto. Assim. Então, e você pode fazer junto comigo. Então imagina que você é essa pessoa aqui, esse bonequinho. Daí você pode sentir culpa em relação aos seus pais. Talvez pela luz isso não fique muito fácil de ver. Então deixa eu mudar esse que é branco para esse aqui. Você pode sentir culpa em relação aos seus pais, por exemplo. E você, por sentir culpa, pode querer cuidar deles. Talvez você possa sentir culpa por não passar tempo suficiente, ou seja, você julga que tinha que passar mais tempo. Normalmente, quando você sente culpa, é como se você quisesse cuidar deles, no geral. Ou pode ser que você está distante e quando está distante sente culpa. Então isso te faz querer estar mais perto. Deixa eu aproximar aqui. Tá? Mas aí o que eu quero te propor para você entender? Muitas vezes a sua criança interior está triste e você não olha para ela. Você talvez nunca ouviu essa ideia da criança interior. E aí o que acontece? Como você não cuida dela, você não está vendo ela, você vê ela nas pessoas. E você pode ver ela nos seus pais. E isso pode gerar essa vontade de você cuidar dos seus pais. Como que você resolve isso? Você traz a sua criança para a sua frente. E aí percebe que pode ser que ela esteja triste. Daí você fala para ela: eu vejo que você está triste. E está tudo bem, você pode sentir tristeza. Depois você diz para ela: eu te agradeço pelo que você me traz de bom. Por último, você diz para ela: você é bem-vinda na minha vida. E agora eu cuido de você em primeiro lugar. Ok? Então, você acolheu a sua criança. Então, ela e você agora são uma. Ela está do seu lado. Percebe como fica a relação com seus pais agora? Fica diferente? Pode ser que agora fique mais fácil de lidar com eles. E aí você pode dizer para eles o seguinte: se você carregar algo que é deles, para a gente finalizar, vai ser um momento breve mesmo, você imagina que você tem uma caixa nas mãos, que você se aproxima deles, entrega essa caixa e diz para eles: eu deixo com vocês o que é de vocês e guardo comigo só o que é meu. Ok? Isso que a gente fez em relação aos pais serve para qualquer relação. Pode ser irmãos também. Se você sente, se você sente culpa em relação a algum irmão ou irmã, é o mesmo processo. É você pensar nisso. Que pode ser que você está vendo uma parte sua na pessoa, pode ser relacionamento também, e que você precisa incluir a sua parte, do jeito que a gente fez. Aí é a relação que fica mais fácil, quando você inclui a sua criança. E essa é uma mudança que muda tudo na vida. Ok? Eu vou levantar a tela, terminamos essa parte. E aí, se você, eu vou olhar se tem alguma pergunta ou comentário. E o que é importante no que a gente olhou até aqui é o seguinte, que existe um olhar de autorresponsabilidade que você pode escolher ter na sua vida.
Autorresponsabilidade significa você enfocar aquilo que depende só de você. Por exemplo, na relação com seus pais, se você sentir culpa, de alguma forma eles podem ter um comportamento que reforce a culpa, pode ser que eles falem coisas que façam você se sentir culpada, mas qual é a sua parte nisso? Como você lida com isso? Pode ser que você deixe, pode ser que você permita ou até reforce. O que seria a autorresponsabilidade? Você enfocar aquilo que depende só de você. Por exemplo, escolher trocar a palavra culpa por responsabilidade. Por mais que alguém fale da sua culpa, você enfoca a sua responsabilidade e você fala qual é ela e age sobre isso, faz o que está no seu alcance. A autorresponsabilidade também seria pensar nisso, de será que você tem que ficar perto de pessoas que fazem você se sentir culpada? Ou será que você pode estar perto de pessoas que te apoiam? Aí outro ponto-chave é quanto você se apoia? Ou você mesmo fica pensando nos problemas no passado, dos erros, para se fazer sentir culpado? Entendeu? Que muitas vezes a gente causa o problema que a gente quer evitar. E a forma de evitar é só parar de causar o problema. E como a gente faz isso? Olhando para dentro de dentro e cuidando de si. Bom, a gente está chegando no final. Um aviso antes de finalizar a live é: em breve vai acontecer o lançamento do curso Relações Sistêmicas, que é um curso enfocado em usar os princípios da constelação para destravar as 12 principais áreas da vida. O que significa isso? Que você, ao longo de 6 módulos, você vai ver em cada módulo 2 áreas da vida. No módulo 1, você vê a área da vida do eu, da iniciativa, de um lado, e do outro lado, a relação de casal, a relação com o outro, pode ser sócios, amigos, por exemplo. No módulo 2, você vê a relação com o dinheiro de um lado e a relação com a transformação. No módulo 3, comunicação e intelecto de um lado e do outro, ideais e propósito. Módulo 4, família e carreira. Módulo 5, poder pessoal e ousadia, futuro novo. Módulo 6, serviço, praticidade, saúde de um lado e do outro, espiritualidade. Em cada módulo você tem aulas com conteúdo prático para trazer uma mudança que você queira na sua vida. Ou seja, o enfoque é resolver problemas, atender necessidades e alcançar desejos com mais facilidade, usando os princípios da constelação. Então, se essa abordagem que você viu nessa live faz sentido para você, o curso é baseado nisso, com exercícios onde você sente uma mudança. Então, para você saber mais, você pode olhar na descrição desse vídeo o link para a página de mais informações. Para facilitar, eu vou até escrever aqui nos comentários. O site é relaçõessistêmicas.com. Escrevi nos comentários relaçõessistêmicas.com, mas eu vou colocar na descrição em breve. Bom, então a gente chegou no final. Gratidão por todos que assistiram essa live. Qualquer pergunta pode também deixar nos comentários, perguntas ou dúvidas. E o link para mais informações do curso de Relações Sistêmicas eu coloquei no chat, mas daqui a pouco eu vou colocar também na descrição